E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos de podcast? O podcast hoje é, ia ser um podcast de retrospectiva, mas, cara, assim, podcast de retrospectiva vai cair muito bem pra gente falar desse personagem, dessa lenda, né? Que foi Edson Arantes do Nascimento. Obviamente que eu vou continuar o podcast do ano, né? Falar rapidamente de Copa do Mundo, mas não tem como a gente deixar de dedicar um espaço aqui para falar desse mito, né? É o verdadeiro mito, o maior jogador de futebol de todos os tempos. E aqui, brasileiros, nós vamos dizer que foi o Pelé, os argentinos vão falar que alguns, os saudosistas, vão dizer que é o Maradona, muitos outros vão dizer que é o Messi. Mas pra gente que é brasileiro, eu não vou entrar nessa discussão. Pra gente que é brasileiro, Edson Arantes do Nascimento é a maior lenda, é o maior, cara, jogador de todos os tempos na história desse esporte maravilhoso que é o futebol. Vamos continuar nossa retrospectiva e no finalzinho a gente deixa para fazer essa homenagem, né, pro ídolo, pra lenda que foi o Pelé, e a gente falar mais um pouquinho sobre esse grande craque que nos deixou, né, que deixou com é, muitos problemas de saúde, né? O Pelé já estava num estado bastante debilitado e faleceu de câncer do cólon, né? Mas a gente, vamos chegar lá. Rapidamente falando de campeonatos nacionais, né? Campeonato brasileiro, acabei para não me delongar muito mais, acabei não falando dos rebaixados e das equipes que subiram para a Série A. Então, rebaixados nessa temporada foram Ceará, nessa ordem, né? Ordem de tabela: Ceará, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude. Curiosamente, né, se a gente voltar no tempo, primeiro turno, o Fortaleza ficou ali na lanterna por muito tempo, né? Fortaleza que vinha focando, dividindo esforços, né, entre várias competições. E a partir do momento que foi sendo eliminado, o Fortaleza, ao longo do trajeto, foi se recuperando, foi melhorando e era uma questão de tempo, né? Assim, a gente mesmo. Eu tava com aquele pé atrás, porque, pô, no ano passado a gente meio que ficava olhando o Grêmio, olhava o elenco que tinha o Grêmio e falava, cara, o Grêmio não é time pra tá lá, vai sair, entrou no segundo turno, vai melhorar, vai melhorar. E o Fortaleza a gente ficou nessa de. Eu não, pelo menos, eu não. Eu sempre fiquei com um estado de alerta, sempre chamando atenção, porque eu via, né, em outros programas falando, pô, o Fortaleza é organizado, vai sair, e a partir do momento em que foi dedicando 100% dos esforços no Campeonato Brasileiro, as coisas começaram a fluir novamente, né? Mas eu me recordo de um vídeo, isso no canal do André Hernan, que eu vi que ele foi lá visitar o CT do Fortaleza, né? O Fortaleza, então, na zona do rebaixamento, e era impressionante, assim, como é que era o ambiente interno do Fortaleza. Os caras trabalhando normalmente, todo mundo super educado, contente. E eu falei, eu teve um podcast que eu comentei sobre isso, impressionante, assim, como os caras, eles tinham. Cara, também a gente tá trabalhando, a gente é trabalhador e a partir do momento que as coisas começaram a acontecer, vai dar certo. E eles apostando num trabalho, né, que eles vêm fazendo um trabalho muito sério, né? De estruturação, tem toda uma limitação financeira que, que consequentemente impacta em contratações e na questão própria estrutural do clube, né, de equipamentos e tudo mais. Se você olhar o CT do Fortaleza, por exemplo, ali onde a academia, o centro de fisiologia tudo mais, e aí você olha o vídeo do próprio André Hernan, onde ele visita a academia do Palmeiras, cara, assim, é uma diferença brutal, né? É uma diferença bizarra, assim, do nível de estrutura das duas equipes. Mas em termos do que precisa, né? Equipamento, assim, pode não ser o melhor, mas a gente tem. E tem profissionais qualificados. E, cara, o que mais me chamou a atenção nesse vídeo foi o ambiente, né? Foi, pô, caraca, mano, impressionante, né? Os caras. Eu acho que quando o vídeo foi lançado no canal do Andrenão, o Fortaleza já não era mais o Lanterna, mas estava na zona do rebaixamento. E me chamou muita atenção o ambiente, cara. Todo mundo se cumprimentando, cara, tudo muito amistoso. Não era um negócio. Não era um negócio. Cara, não era um negócio combinado, né? Não era um bagulho que você via que eles estavam atuando de, pô, a Adriana tá aí, vamos fingir que tá tudo bem. Não, assim, pô, porque sempre pô, é muita gente que aparece no vídeo. Muita gente.
E em nenhum momento você vê um cara meio cabisbaixo, que sempre acontece, né? Se você tá todo mundo atuando, uma hora você vai pegar alguém que tá com a cabeça baixa, meio desanimado. Não, todo mundo, né? O pessoal, o staff e os jogadores. Então, um time que, cara, assim, hoje não dá para se equiparar, obviamente. Em termos de própria estrutura, que eu acabei de citar aqui, não tem como se equiparar ao Palmeiras, por exemplo. Mas a equipe que aposta no planejamento e dentro das suas limitações orçamentárias, é uma equipe que consegue fazer muito com pouco, né? Consegue fazer muito com pouco. Se pensar que Fortaleza, primeiro turno, a gente iria imaginar que Fortaleza chegaria numa pré-Libertadores? Jamais. Jamais. E o Fortaleza vai disputar uma pré-Libertadores. Está na Libertadores. A gente pode dizer que está na Libertadores, né? Mas a gente chama de pré-Libertadores porque não é a fase de grupos, mas já é a Libertadores, né? Então eles chegam a Libertadores mais uma vez. E assim, que trabalho que foi feito. De novo, puxando para o primeiro turno, parecia que o Fortaleza ia ser rebaixado. E quem acabou sendo rebaixado foi o Ceará, né? Curioso, assim, em vez de uma das equipes cearenses, que no caso era o Fortaleza, ser rebaixado, foi o outro, né? Impressionante, assim, chamou muita atenção, né? Porque pô, não digo foi inesperado, mas é impressionante como a chave virou, porque o Ceará também, e o próprio Atlético Goianiense disputando outras competições, e o Atlético Goianiense do então técnico Jorginho, estavam fazendo o Campeonato Brasileiro não foi legal, mas estava fazendo Copa do Brasil legal, estava fazendo Sul-Americana legal, né? E até ser eliminado, e depois ficou tarde, diferente do Fortaleza, né? Mas ficou muito tarde. O Ceará também, pô, Sul-Americana fez a primeira, se eu não me engano, foi o melhor fase de grupos, né? Dessa temporada, se não da história, né? O Ceará fez. Então, é impressionante, sim. Como de repente vira, né? Como a maré de repente vira, impressionante. E aí, cara, é aquela velha história, né? Você não pode deixar para depois o que você tem que fazer hoje, né? Porque aí depois a bola pune, o negócio cobra. Se você é muito organizado, se você é muito estruturado, como é a equipe do Fortaleza hoje, assim, você pode, obviamente que dadas com o devido cuidado e com as devidas proporções, você pode, né? Não digo largar a mão, mas você pode se dar ao luxo de, pô, vamos focar ali, vamos focar aqui, segundo turno inteiro, a gente sabe da nossa capacidade, da nossa estrutura, vai rolar. Então, assim, você tem essa margem de erro, essa que é a palavra que eu queria achar. Você tem margem de manobra, né? Você tem espaço de manobra, você tem margem de erro. Agora, outras equipes que não têm a mesma estrutura, né, organizado como Fortaleza, não pode se dar esse luxo. E essa grana com premiação que tanto o Ceará quanto o Atlético Goianiense, principalmente o Atlético Goianiense, que estava bem até na Copa do Brasil e na Sul-Americana, essa receita que eles ganharam não vai se pagar, tá? Não vai se pagar, porque agora é uma incerteza se vai voltar para a Série A. Esse que é o problema, é uma incerteza, né? E as equipes que subiram, Cruzeiro, campanha histórica na Série B, voou, né? Praticamente o Cruzeiro só começou a perder ali quando já estava na Série A, né? E aí já dá aquele o dia do saco cheio, vamos que vamos, né? E o Cruzeiro fez uma campanha histórica, equipe do Pesolano surpreendeu aí como uma das revelações, né? Do futebol brasileiro, não é brasileiro, mas do futebol brasileiro. O Grêmio, que terminou o ano com o Renato Portaluppi. Vasco sofreu, hein? Sofreu. E Bahia, né? Também equipes que subiram para a Série A. E aí, a galera que comentou do Vasco, né? Pô, o Vasco fez um esforço danado para ficar na Série B. E eu falei aqui, cara, o Vasco pode ter feito um esforço absurdo para ficar na Série B? Sim. Mas outras tantas equipes, praticamente tirando o Cruzeiro e Grêmio, tirando para Cruzeiro e Grêmio, 80% do campeonato da Série B, Campeonato Brasileiro da Série B, todo mundo fez força para não subir. Então o Vasco foi o que fez menos força para ficar na Série B, né? Fez um pouquinho a mais que os outros para voltar, né, para a Série A. Então, para conseguir o acesso. Então, os gigantes subiram, campeão, que a gente falou, pô, não vai ter espaço para todos os campeões brasileiros, né? E curiosamente, 4 campeões subiram e
E falei e vou repetir, não teve espaço para todo mundo, porque o Sport ficou e o Guarani ficou também, né? Esses dois já, numa situação de tabela não tão cômoda, não tão confortável, mas subiram, né? Mas conseguiram subir. Vamos pular para a Copa do Mundo? O ano terminou com a Copa do Mundo e bem recente, então o podcast, a retrospectiva vai ser bem rápida, né? Vai ser bem rápida, porque assim, tudo começou com um, uma primeira rodada onde a Argentina. Tudo começou, não. A Copa começou, obviamente, com Catar e Equador, né? Mas pegando a primeira rodada, tudo começou ali com a Argentina jogando. Esse foi talvez o primeiro jogo que chamou muita atenção. Né? Chamou muita atenção e que a gente também, como bom brasileiro, não deixou de ir. Vai, vamos ser sinceros, o primeiro jogo que chamou muita atenção foi Inglaterra e Irã, né? Foi 6-2, a primeira goleada da Copa até então. Mas logo na sequência veio esse Argentina e a Arábia Saudita, uma surpresa, né? Uma surpresa, talvez um dos grandes vexames de Copa do Mundo. A Argentina tomou uma virada assim, absurda da Arábia Saudita. Não foi um jogo onde a Argentina foi infinitamente... O primeiro tempo, sim. Eu acho que o primeiro tempo a Argentina foi absurdamente superior e o gol não saiu porque eles não tiveram o capricho de acertar a linha de impedimento. Mas a Argentina estava amassando a Arábia Saudita no primeiro tempo. E aí é aquele recorte, né? A gente vai falar, pô, a Arábia Saudita competiu, foi herói, que eu mesmo falei aqui, pô, elogiei muito, mas não dá para fazer só o recorte do segundo tempo, onde teve a virada, e aí dois deslizes, né? Dois apagões ali da defesa argentina. E aí depois virou um futebol totalmente intuitivo, né? De bate, aí não jogou nada mesmo. Porque foi meio que no bate-rebate. Mas no primeiro tempo, especialmente, a Argentina jogou muito. Eu até falei aqui, cara, eu me arrisco a dizer que se o Dybala tivesse em campo, ele teria acertado um daqueles passes. Faltou capricho, né? Faltou capricho, mas primeiro vexame da Copa foi esse aí. A gente teve algumas surpresas, né? E aí teve a Espanha, né? A Espanha que protagonizou a maior goleada da Copa e acabou eliminada pelo Marrocos, hein? Que loucura, né? Que loucura. Dinamarca ficou de fora das oitavas de final. Time que era tido como a segunda força do seu grupo, ao lado nesse grupo da França, né? E é tido como uma segunda força e quem acabou passando foi a Austrália, que na minha opinião era a seleção mais fraca do grupo, se não uma das mais fracas da Copa. Cara, de verdade, eu acho que a Austrália só tá atrás do Catar. De verdade, assim, eu não tô desmerecendo. Pô, caraca, você critica a seleção australiana que... Cara, não dá, mano. De verdade, assim, se você não viu um jogo da seleção australiana, pega pra ver um jogo da seleção australiana. É uma parada bizonha, assim. É um futebol horroroso. Você vê muito mais produção ofensiva e organização tática em Equador, em Senegal, o próprio Irã. O Irã competiu. O Irã teve jogo que competiu. A Arábia Saudita bem organizada. Tunísia tá no mesmo nível, tá na mesma parada. Pô, até a Costa Rica mostrou mais que a seleção australiana. Tá, vamos ser justos aqui, achei uma. Canadá. O Canadá eu tava na expectativa, se classificou primeiro na CONCACAF, eu esperava um pouco mais. Então acho que o Catar era a seleção mais fraca, seguido de Canadá. E aí depois eu colocaria a seleção australiana. E quem diria, né? A Austrália passou para as oitavas de final. Se tem uma coisa que os australianos têm, eles falam, essa é a resiliência, né? É um time que não se deixa vencer. Pô, eles sabem que tem a limitação, eles entendem que tem um problema. Assim, pô, não dá para competir com a França, cara. Se a gente achar que dá para bater de frente com a França, a gente tá maluco. E eles entendem que, tipo, existe uma diferença, tá? Muito grande. Onde é que a gente se sobressai? No físico. Então a gente vai levar esse jogo no físico. É isso que eles fizeram. Né? Chegaram nas oitavas de final. A outra surpresa. Num grupo que, pra mim, um grupo da morte, né? Onde tínhamos Espanha e Alemanha. Japão se classificou em primeiro e a Espanha em segundo. A Alemanha ficou de fora das oitavas de final mais uma vez. Outra surpresa, né, se é que a gente pode dizer assim. Aliás, eu tava falando desse grupo da Dinamarca. A Dinamarca terminou em último no seu grupo. Não é que a Dinamarca não passou para as oitavas. A Dinamarca terminou em último no seu grupo.
assim, doideira, né? Bizarro, bizarro, assim, campanha muito decepcionante. A Alemanha não passou, chegou aos 4 pontos, menos 4 pontos da Espanha, mas a Espanha fez 7 gols na Costa Rica, né? Apenas isso. E o último jogo dessa rodada foi sensacional, porque para quem não se lembra, a Costa Rica virou o jogo para cima da Alemanha e naquele momento se classificava. Se classificava para as oitavas de final da Copa do Mundo. E aí depois a Alemanha, aí o time morreu fisicamente, né? A Alemanha conseguiu vencer, fez o gol do empate, os gols da vitória, e aí sim fechou a conta, mas por 4 pontos não conseguiu passar porque perdeu do Japão, aquele jogo que o Japão foi heróico, hein? Repetiu a dose contra a Espanha, perdendo e virou o jogo. Grupo F, né? Grupo com Croácia e Bélgica, a gente colocava como as duas equipes favoritas. E quem terminou em primeiro foi o Marrocos. A seleção marroquina terminou em primeiro, seguido de Croácia, né? E a Bélgica terminou em terceiro lugar. Grupo G, o grupo do Brasil. O Brasil terminou em primeiro do grupo, né? Suíça se classificou também, Camarões terceiro. E a toda poderosa Sérvia terminou em quarto, né? Por que eu falo toda poderosa Sérvia? Porque a Sérvia era tida por muitos especialistas. E eu não estou ironizando os especialistas, não. Assim, a gente tem que... Pô, como é que a gente avalia se o grupo é forte ou fraco? Com a campanha das equipes antes, com os jogadores que têm, o peso que eles têm no clube. E a Sérvia era tida como a segunda força desse grupo. A Sérvia era tida, e assim, de novo, não é fazendo média. Pô, os caras, os especialistas em futebol europeu, eles não é aquela coisa que... É diferente, por exemplo, de Mundial de Clubes, né? Que eu acho interessante. O Mundial de Clubes, chega o Mundial de Clubes, é impressionante que aparece de especialista em futebol egípcio, especialista em futebol mexicano, ninguém nem assiste, né? Ah, o Monterrey é contratação, caramba, é o bicho-papão. Ah, o Al-Ahly tem a maior torcida do mundo, os caras não tem mais bobo no futebol. Concordo que não existe mais bobo no futebol, mas uma coisa é você ver os números, uma coisa é você ver um recorte, um replay, melhores momentos, outra coisa é você acompanhar de fato o Al-Ahly, o que faz o Al-Ahly e o que faz o Monterrey, por exemplo, né? E aí quando o Palmeiras foi jogar o Mundial, nossa, que o Al-Ahly vai ser um jogo difícil de igual para igual. Foi um jogo difícil, foi de igual para igual, mas na hora decisiva o Palmeiras sobrou, cara. Para mim foi um jogo que o Palmeiras sobrou contra o Al-Ahly. E ali ficou evidente que existe uma... Talvez, não tanto, talvez se, daqui a 1 ou 2 anos, o Al-Ahly esteja em condição de bater de igual para igual com o Flamengo e com o Palmeiras, mas a diferença técnica para mim ficou evidente em vários momentos. Ainda, né? Por enquanto. Mas com a grana que os caras têm, poder de contratação e tudo mais, é a mesma coisa o próprio Monterrey. Só que é o que eu falei, os caras falavam como se fossem especialistas. Nossa, mas o Monterrey, o que eu ouvi de elogio a essa equipe do Monterrey era uma coisa absurda. É muito melhor que o Tigre. Muito melhor que o Tigre. Né? Aí agora o resto é história. Mas é diferente, aqui Copa do Mundo os caras de fato, né? Sérvia, futebol europeu, os caras de fato acompanham, né? E era tida como a segunda grande força do grupo, acabou ficando em último, hein? Grupo H, o Uruguai não passou, né? Quem passou foi a Coreia do Sul. E eu falei aqui, eu tinha falado tanto de Coreia do Sul quanto de Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita venceu a Argentina, teve feriado nacional, fizeram uma festa no primeiro jogo, como se tivessem ganho a Copa do Mundo, né? O grande problema de você extravasar muito cedo é que depois não tem gasolina para queimar, né? A mesma coisa aconteceu com a Coreia do Sul. Se classificaram, foi uma festa, parecia que os caras tinham ganhado a Copa do Mundo, de verdade, a mesma coisa que a Arábia Saudita. Só que aí depois chegar nas oitavas de final, óbvio que existe uma limitação, uma diferença técnica, mas ficou evidente que os caras não tinham mais para dar onde tirar, né? Porque tirou tudo na fase de grupos. Depois chegou no mata-mata, não teve como, né? Não sobrou nada para gastar de motivação, de qualquer... Porque você estoura de emoção e aí não sobra mais nada, né? Não sobra mais nada. Oitavas de final. Holanda passou tranquilo para os Estados Unidos. A Argentina sofreu contra a Austrália, para quem não se lembra. Tava um jogo muito fácil. Até que caiu um gol do céu da Austrália. E aí nesse jogo, eu falei que o lance da final da Copa do Mundo, que foi do... Cara, eu esqueci quem chutou, mano. E o Emiliano Martínez fez a defesaça, mano. Eu esqueci agora quem chutou. Foi o
Upamecano, eu não lembro, de verdade, cara, de verdade. Eu peço perdão aqui. Só que cai um gol do céu da Austrália e, mano, no último lance da partida, a Austrália teve a chance do gol do empate. O Emiliano Martinez faz a defesaça, né? Ele foi muito decisivo na Copa. E quando a gente fala, a gente meio que se esquece desse jogo contra a Austrália. Foi um lance muito claro, assim. Foi um lance muito claro. Uma chance muito boa de gol. E o Emiliano de Martins defendeu. A Argentina poderia ter sofrido muito esse jogo. Acho que ia passar, mas poderia ter sofrido muito. Japão perdeu da Croácia nos pênaltis. O Brasil amassou a Coreia do Sul. A Inglaterra passou tranquila por Senegal. França também, cara, não tomou conhecimento da Polônia. Espanha, e aí a surpresa, né? Espanha foi eliminada. Duas surpresas. Espanha eliminada pelo Marrocos nas penalidades. Não converteu uma penalidade a seleção espanhola. E Portugal passou o carreto em cima da Suíça, 6-1 naquele jogo que o Cristiano Ronaldo ficou no banco, né? Colocou o treinador português, ele tem a sacada, né? De, precisamos segurar a Suíça, né? E colocou para jogar no lugar do Cristiano Ronaldo o tal de Gonçalo Ramos. Ele fez 3 gols nessa partida e aí parecia que ele virou gênio, né? O Fernando Santos virou gênio e na sequência ele pagou o preço, na minha opinião. Ele pagou o preço por achar que sabia demais de futebol, né? Holanda e Argentina, jogo nas penalidades, a Argentina muito forte mentalmente, né? O Emiliano Martinez falou sobre isso. Que, chegou nas penalidades, ele sabe, ele falou sobre isso. Ele sabe que ele tem essa parada de meio que, não intimidar, mas desestabilizar o jogador adversário, o cara que vai bater. Ele sabe, né, como fazer isso. Ele falou que fez isso na final. E contra a Holanda fez também. Ele sabe como desestabilizar, colocar dúvida na cabeça do batedor. Deu certo. A Argentina passa pela Holanda. O Brasil é eliminado pela Croácia nas penalidades, naquele jogo dos 4 minutos, né? O Brasil sempre... sempre não, mas o Brasil... infelizmente, a equipe sempre pentacampeã, mas protagoniza essas peripécias, né? O 7-1, agora os 4 minutos para vencer o jogo, Neymar não bate o pênalti, e aí a França passou pela Inglaterra, o melhor jogo da Copa, o melhor jogo da Copa até então, né? Porque o melhor jogo da Copa foi a final, né? Marrocos passou por Portugal, um jogo que Portugal teve muita chance, e aí é que eu falei, o tal do Fernando Santos aí, que ser gênio, né? Você tem que colocar o craque no primeiro minuto. Que ser gênio, não deu certo, né? Não deu certo. E aí Portugal se despede, Cristiano chorou demais, né? Semifinal, a Argentina não tomou conhecimento da Croácia. Simplesmente 3-0. A França sofreu muito. O placar não reflete que foi o jogo. Tá? França e Marrocos, o placar não reflete que foi o jogo. Mas foi um jogo muito difícil para a França. A França faz um gol no 5 minutos de primeiro tempo e só deu Croácia praticamente ao longo do jogo inteiro. Até que no final, o time cansa, começa a ficar aquele bate-rebate, né? Mais na vontade do que na técnica, do que na organização tática, e a França consegue fazer o segundo gol. Mas o placar não reflete o que foi o jogo, né? Não reflete. E aí, disputa de terceiro lugar, a Croácia consegue vencer o Marrocos, 2-1. A Croácia sai na frente, o Marrocos faz o gol do empate, né? Foi uma festa absurda. Mas aí não deu, né? A mesma coisa que faltou para a Croácia no jogo da França, que eram jogadores de mais qualidade para finalizar, custou caro também. Faltou, não é que custou caro, né? Faltou nesse jogo contra a Croácia. E a grande final, a Argentina estava ganhando o jogo por 2-0, tendo chance de fazer 3-4, né? Faltou aquele capricho, e é aquela coisa do futebol. Quem não faz, toma. A França, em 5 minutos, que é o tempo que o Mbappé, que o gênio precisa, empata o jogo. E aí vai para as prorrogações, um gol ali, um gol aqui. Emiliano Martinez fez a defesa da Copa no segundo tempo da prorrogação. Ele fez a defesa da Copa. Deixa eu ver se eu consigo encontrar quem chutou. Só para não faltar com a justiça, né, mano? Porque eu esqueci, cara, quem foi de verdade, mano. De verdade, mas o Emiliano Martinez falou sobre isso, né? Vou repetir. Ele falou que tentou jogar no mental. Ele defendeu uma penalidade, é verdade, mas ele tentou jogar no jogo mental ali nas penalidades. Deu certo, né?
deu certo, mas a Argentina, pô, fez uma baita Copa, assim, tirando o primeiro jogo, que eu acho que foi, o Messi falou, foi um jogo, foi um negócio importante, foi uma coisa importante que aconteceu, porque serviu para chacoalhar, né? Serviu para dar aquela chacoalhada no time argentino de, ó, porque passou a impressão para mim contra a Arábia Saudita que a Argentina tava meio de a gente vence a hora que a gente quiser e já tava 1-0, então, pô, tá muito fácil, o jogo tá... Só faltava encaixar o contra-ataque. Eles imaginavam, acho que seria mais ou menos nessa pegada, né? E a verdade é que, mano, a verdade é que eu acho que foi isso mesmo. Tipo, eles tava nessa pegada de, pô, vamos controlar o jogo, tá tudo muito fácil, a gente tá numa sequência de vencibilidade, na hora que perde, dá aquela chacoalhada, e, pô, agora a gente precisa levar a sério, né? E o Scaloni se provou um grande treinador, a equipe fechada com ele, se vai dar certo ou não, ele foi muito elogiado, né? Assim, pô, o Scaloni mudou o time todo jogo e tal, mas assim, era um grupo que tava jogando para ele, que tava jogando pra Copa, que tava jogando pro Messi, o Messi tava jogando para todo mundo, e assim... A dúvida que eu tenho é se isso vai ter sequência, de pô, se ele continuar mexendo desse jeito ao longo desse segundo ciclo, os caras vão continuar comprando essa ideia? Vai ter a vaidade de, pô, eu quero jogar, né? Não, você tem que ficar de fora, para esse jogo não dá. Será que vai ter isso, né? Essa camaradagem de entender que os caras vão olhar e falar, pô, ele é campeão do mundo, né? Vamos dar uma respeitada. Essa é a minha dúvida, se vai ter esse respeito de entender, ó, porque às vezes o cara começa a mudar e começa a dar errado também. Que são fases, né? Essa coisa de você mudar não é que, pô, vai dar certo em todo jogo. Talvez no próximo ano a Argentina tenha uma sequência aí muito ruim de jogos com atuações duvidosas. E aí, né? E aí? A AFA vai bancar? E aí, os jogadores vão bancar? Essa aqui é a minha dúvida, né? Essa aqui é a minha dúvida. Porque no futebol, e pô, o próprio, você pegar o Deschamps também, ganhou a Copa do Mundo, mas não ganhou a Euro, por exemplo. Ele balançou no cargo? Não. Você não consegue jogar bem sempre, né? Todo ano. É importante você jogar bem no momento decisivo, que é a Copa do Mundo. É isso que o Deschamps faz. E nessa final, pô, eu achei que ele tinha ficado maluco, mano. Pô, ele tira o Dembélé e o Giroud no primeiro tempo, cara. Falei, cara, tá maluco. Depois, quando ele tira o Griezmann, eu falei, cara, agora ele assinou a sentença da derrota. Ele aceitou que ele vai tomar uma goleada da Argentina. Ele tá afim de tomar um 7-1, não é possível. E deu certo, né, cara? Ele mexeu pra balançar o time, pra mudar alguma coisa. Deu certo, cara. Não fosse as mexidas dele, eu acho que a França não teria forças pra buscar. Ele coloca caras no jogo com outra mentalidade, pô, com a cabeça de vamos virar essa parada, vamos fazer acontecer, não vamos ser eliminados assim, né? Não vamos cair fora, não vamos perder a Copa assim, vamos competir, né? E deu certo, né? Dois grandes treinadores, se provaram dois grandes treinadores, porque mexeram de forma correta na final e o Scaloni ao longo da Copa inteira, né? Ele não repetia a escalação. Então ficou essa lição, entre aspas, porque assim, se o cara não repete, aqui eu pego pelo futebol brasileiro, por exemplo, né? Se o cara, como o Paulo Souza fez, né? Assim, torcedor rubro-negro não se magoe e não fique maluco, mas hoje a gente exalta o feito do Scaloni, mas na época de Paulo Souza, no Flamengo, que ele mexia no elenco toda hora, e eu vejo hoje alguns comentaristas, algumas pessoas da imprensa esportiva elogiando Scaloni por essa mexida, por essa coisa que... Mas alguns desses mesmos caras, e eu me recordo, criticavam o Paulo Souza porque não repetia escalação, porque não dá sequência, não forma um time base. É diferente, eu entendo isso. Mas por que pro Scaloni há de ser um lance, uma coisa de genialidade, e pro Paulo Souza era uma coisa que, putz, que absurdo, quer reinventar a roda, né? Então tem essas coisas. Se chega um técnico, aí fala, pô, o técnico brasileiro tem que ter essa sagacidade, o Tite tinha que ter feito isso. Mas chega um técnico brasileiro que vai ficar mudando toda hora de um jogo pro outro, eu falo, tá vendo? Não dá certo porque o cara não tem um time. Ele não forma um time, ele fica mudando, não forma um time.
Isso aconteceu. Isso aconteceu na seleção brasileira. No período de 2002, que o Brasil quase ficou fora da Copa, cara, o Brasil mudava o time de um jogo pro outro. Uma convocação para outra mudava tudo. E os caras falavam, como é que vocês querem chegar na Copa se você não repete o time, se você não forma um time base? Esse era o problema. Para quem não se recorda, os macacos velhos, não tô dizendo que eu sou velho, os macacos velhos vão se lembrar disso, puxa da memória. E se você nasceu depois, procure as matérias do período. Ah, pô, não forma time, quer se classificar para a Copa como? Né? O Brasil não tinha um time, trocava era convocação diferente toda hora, era treinador jogando pra galera. O que a galera pedia, eles convocavam e trocando de treinador o tempo inteiro. 3 treinadores, né? Então, cara, assim, qual que é o certo, né? Qual que é o certo? Agora, o Scaloni é o gênio porque ele faz isso, mas se um treinador brasileiro fizer isso na seleção e não der certo, aí ele fala, pô, também o cara fica mudando, quer formar time como, né? E aí se o cara não mexe, pô, o cara não mexe, tem a panelinha dele. E, cara, assim, não tem a fórmula mágica. O futebol, ele não tem lógica. O que a gente pode, o que a gente tem que torcer para que seja um cara antenado, um cara que treine diferentes esquemas táticos, né? O Tite treinou diferentes esquemas táticos? Sim. Ao longo da jornada até a Copa do Mundo, o Tite treinou diferentes formações táticas, né? Sem centroavante, Neymar mais meio campo, Neymar mais avançado, mais centralizado, enfim, ele fez várias experiências, né? E ele não usou esses recursos, esses testes no jogo contra a Croácia. Ele simplesmente tocava um ponta por outro, ele não tirou um atacante para pôr um meio de campo, para povoar o meio campo. Cara, ele poderia ter feito muitas coisas, mas ele não fez. E aí ficou naquela, pô, no momento decisivo, ele esqueceu tudo que ele fez ao longo da jornada até a Copa do Mundo, né? E é isso que, pô, aí eu acho que essa que não tem fórmula mágica do cara que não vai mexer, do cara que vai mexer, é do cara que tem a sagacidade de olhar pro jogo, manter o sangue frio e falar, cara, a gente tá perdendo o meio campo, mano. A gente está perdendo o meio campo, eu preciso pôr um cara de meio campo ou recuar alguém. Ó, fica no meio campo. Menos o Neymar, né? Senão vai ficar tomando pancada. Volta alguém. Ah, mas não treinou para isso. Então tira. Então tira e põe o meio campo. Acho que faltou essa sagacidade de olhar pro jogo. E assim, parece que é simples. Ninguém é gênio do futebol, cara. Isso é beabá. Se você tem 5 contra 3 no meio campo, você vai perder o meio campo. Então você precisa ter pelo menos 5 contra 4, né? Pra tentar, pô, dar uma balanceada. Pelo menos tentar dar uma balanceada, né? Enfim, agora tudo o resto é história. A Argentina ganhou, o título saiu da Europa, finalmente, né? Tem gente que não gostou. Pô, foi pra Argentina, cara. Mas, pô, eu fico feliz de ter saído o título da Europa um pouco. É importante mexer, mostrar que tem outras opções, outras escolas, que tem outros métodos de trabalho. É o que eu falei. Não tem a resposta certa, não tem a fórmula mágica. Mas é importante mostrar que tem alternativas. Tem várias formas de jogar. Não é um jogo engessado, né? Porque fica muito naquela... Pô, os times campeões são os times que têm muita defesa, né? Que se aplicam defensivamente muito, cara. Que se aplicam muito no setor defensivo. Cara, não é bem assim, velho. Essa Copa mostrou isso. Não é bem assim. Teve um time como o Marrocos que defendeu muito, sim. O Marrocos se defendeu muito, mas não é esse o caminho apenas. Existem opções, existem outras formas de jogar. Então acho que essa Copa mostrou isso. E eu espero que o treinador brasileiro que venha seja um cara antenado, né? Disposto a ouvir, disposto a treinar variações táticas e um cara que, acima de tudo, ele tenha... que os jogadores comprem a sua ideia e que a CBF também compre a sua ideia, né? Sua ideia de, pô, banque o cara. Quando nos momentos difíceis, vamos bancar o cara, né? Então é isso, gente. Essa foi finalizando a retrospectiva. Certamente deixei de falar de muita coisa, não consegui nem falar de futebol europeu, por exemplo, mas vamos fechar, vamos finalizar por hoje, porque agora eu queria abrir um espaço aqui para falar brevemente sobre o Pelé, né? Sobre Edson Arantes do Nascimento. Vou falar aqui, cara, eu falei já sobre isso, que a Copa que eu me lembro mais, eu já 94 eu tinha um certo discernimento, mas era muito criança. Eu me lembro
do icônico grito de Tafarel. Eu me lembro do Baggio perdendo o pênalti, eu me lembro de ter visto isso, eu me lembro, mas o resto da Copa eu não lembro. E aí que o pessoal fala, pô, foi uma Copa muito difícil pro Brasil e tal. E o lance do Baggio eu lembro do Bebeto, né, fazendo o gesto do neném, isso eu lembro demais, cara, tanto que eu era muito criança, a gente brincava de futebol no quintal, na rua, e, e, cara, todo mundo imitava o Bebeto, né, era engraçado, assim, e aí, pô, o cara que ficava no gol era sempre Tafarel, né, Tafarel! Então, e a gente brincava com isso, né, a gente brincava com quem ia bater o pênalti ou era o Romário ou era o Bebeto, né. Queria ser o Romário porque o Romário era o Romário. E queria ser o Bebeto para quando fizesse o gol, fizesse o gesto do neném. Eu não tinha muito discernimento, mas eu lembro vagamente. Em 98 eu já lembro mais. E 2002 foi a Copa que realmente eu lembro assim de tudo, né? De tudo que aconteceu. Então, longe de ter visto o Pelé. Longe de ter visto o Zico, por exemplo. Assim, muito longe de ter visto o Pelé, mas o Pelé ainda quando eu era criança, o Pelé ainda ele era muito exaltado, né? Ele era muito falado ainda. Existia uma mística em torno do Pelé e da camisa 10 ainda. Existia muito essa mística ainda de, pô, é o Pelé, é o Pelé. E ao longo do tempo, isso foi se perdendo, né? Eu acho que já, pô, em meados de 2002, já não tinha tanto, porque apareceu o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, e esses novos craques, eles meio que começaram, assim, começou a vir uma nova leva, uma nova geração de pessoas que já não tinham tanta identificação com o Pelé, porque o Pelé, depois que ele se aposentou, ele virou uma celebridade, né? O Pelé ele virou uma celebridade, ele aparecia em tudo quanto é lugar. Se a gente fala que o Ronaldinho Gaúcho é o bruxo, porque é o rei dos rolês aleatórios, o Pelé era esse cara. O Pelé era meio que o Ronaldinho Gaúcho quando ele se aposentou. Cara, ele aparecia em tudo quanto é lugar. Ele aparecia na FIFA, tinha jogo aqui, ele aparecia, fazia propaganda no Japão, aí ia pros Estados Unidos. Cara, ele aparecia em tudo quanto é lugar, mano. O Pelé, ele era, cara, ele era um fenômeno, cara, era um bagulho bizarro. Isso quando eu era muito criança. Só que isso foi se perdendo, né? Eu não sei se opção do próprio Pelé ou opção do staff dele, eu não sei também se os patrocinadores foram perdendo interesse de organizar eventos com o Pelé, ele foi deixando de aparecer. E nessa mesma proporção que ele foi deixando de aparecer como personalidade mesmo, né? Ao mesmo tempo que ele foi deixando de aparecer, ele foi surgindo esses outros craques, né? Que fizeram muito barulho. Pô, mesmo na época do Zico, por exemplo, o Zico era o grande craque da época, mas ainda assim o Pelé aparecia muito, né? Ele aparecia muito na mídia. Tanto que, cara, ele é uma parada que onde ele ficou, qualquer lugar que ele fosse, ele, cara, assim, ele era uma entidade, né? Era meio que uma entidade. Pô, eu não consigo imaginar alguém que hoje tenha a dimensão que o Pelé atingiu naquela época, assim. É meio que, cara, assim, ele virou um popstar, mano. Ele virou um popstar, assim. Pô, pensa, eu não sei se tem alguma banda, algum artista que tem um status tão absurdo. Deixa eu pensar aqui. Sei lá, o Michael Jackson, né? O Michael Jackson teve um momento que ele virou um semideus, né? Onde é que ele fosse, Pô, Michael era uma parada bizarra, né? Pô, aí também complica, mas... Porque muita gente nasceu depois do Michael Jackson, né? Não vai se lembrar disso. Mas era uma parada bizarra o Michael Jackson. O Michael Jordan, a mesma coisa, né? O Jordan. O Kobe Bryant veio depois, ele ficou tão famoso quanto, mas ele não chegou, pra mim pelo menos, ele não chegou no nível assim do Jordan, sabe? O Jordan, ele era um semideus, velho. De verdade, assim, onde que ele fosse era Jordan, o nome também ajuda muito, né? O nome ajuda a falar, pô, Jordan, é um nome bem apelativo, né? E mesma coisa Michael, né? Pô, Michael. E eu não sei, cara, assim, das bandas recentes. Deixa eu pensar, cara, um cara que. Alguma banda que se tornou algo. Pô, assim, pra quem é fã de. Eu não sei se chegou. Cara, não é na mesma proporção, mas é algo. É algo que dá pra você ter uma noção. Eu não acho que foi na mesma proporção. Eu acho que o que eu falei, o que foi o Pelé como entidade, né? Que foi o Michael Jackson, Michael Jordan, foi muito maior, né?
Mas assim, você pensar o One Direction no auge, One Direction, a boy band lá, né? No auge, cara, assim, era um bagulho. Pô, o One Direction no auge era um bagulho bizarro, mano. Assim, você pode não gostar e você pode não ter acompanhado tanto. Mas é uma parada bizarra, assim, o que eles alcançaram. Cara, eles alcançaram o mundo inteiro. Mais bizarro ainda, vai. Pega o BTS, a boy band de K-pop. Os caras cantam em coreano. E, meu, os caras simplesmente dominaram o mundo. Os caras simplesmente dominaram o mundo. Assim, não tem lugar no mundo, pelo menos nas grandes cidades, né? Nas grandes civilizações do mundo ocidental, até do mundo oriental. Onde é que você vai, BTS é uma parada muito louca, né? Assim, os caras se tornaram, cara, eles se atingiram um nível de, cara, de praticamente, pô, um semideus. Eles aparecem em tudo quanto é lugar, os caras mal falam inglês. Mas os caras, eles se tornaram algo gigantesco. É só pra você ter noção. E de novo, assim, eu não acho que eles chegaram ainda no nível que teve o Pelé, velho. De verdade, assim, pô, quem é fã do K-pop vai me achar maluco e vai, pô, você tá falando isso porque você não gosta. Não, cara, assim, de verdade. O Pelé era um bagulho bizarro, mano. Bizarro. E isso é memória de criança, tá? Era um bagulho bizarro, assim. Pô, onde é que ele passava era um frenesi. Era um frenesi de verdade, mas sem sacanagem. Era como se fosse, pô, era como se tivesse um... eu usei o termo semideus, é tipo isso, tá ligado? Imagina a Grécia Antiga lá, os deuses do Olimpo e tal. Pô, esse aqui é filho de Zeus. Pô, onde é que o cara passa é um frenesi, né? É tipo isso, cara. Assim, onde o Pelé ia era um negócio que, pô, se tivesse o Pelé e a seleção brasileira do lado, a galera ia olhar o Pelé. Os repórteres iam cercar o Pelé. Isso aconteceu. Tem um relato do Vanderlei Nogueira que ele falou isso. A seleção foi pra Quito, se eu não me engano. E ele falou, cara, pô, tava o Pelé, a seleção brasileira, chegou lá, cara, os repórteres simplesmente ignoraram a seleção brasileira porque ali estava o Pelé, né? E o Pelé não estava jogando. Ali estava o Pelé, foi como comentarista, se eu não me engano. Então, cara, ele atingiu um status bizarro, assim. É uma personalidade absurda. E ao longo do tempo isso foi meio que se perdendo, né? Por que isso se perdeu? Cara, de verdade eu não sei, porque ele deixou de aparecer tanto, né? Também vai chegando a idade, pô, ele vai ficando cansado. É compreensível, mas nos anos 2000 ainda, né? Ele poderia ter aparecido um pouco mais. E se ele aparecesse tanto quanto ele apareceu nos anos 90, por exemplo, a galera, a geração que viu o título de 2002, ainda, pô, a galera que pelo menos tem a minha idade, pô, teria uma idolatria pelo Pelé de uma forma absurda, cara. De uma forma absurda, né? E hoje se perdeu muito, né? Porque, pô, aparecem os craques popstar, os caras das redes sociais, então esses caras se tornam muito maior que o Pelé hoje, né? Se tornam muito maior por causa da rede social, mas não os feitos esportivos, né? Então, em termos de esporte, cara, assim, eu não tô, eu nem tô falando de esporte, porque é injusto, cara, assim, é injusto, assim, porque, cara, a galera mais nova pode olhar os lances, porque agora vai passar muito lance do Pelé, né? E eu vi isso a minha vida inteira. E vez ou outra, assim, eu sempre falei muito pouco do Pelé no podcast aqui, mas todo ano eu tem um dia que cisma, bate um negócio, não tem dia específico, todo ano tem um momento que bate uma paranoia na cabeça e eu fico tipo umas 2, 3 horas vendo o vídeo do Pelé, assim, vendo o lance do Pelé, todo ano. E, mano, a galera pode falar, pô, tá fazendo um recorte, né? Pô, os caras fazem um recorte dos melhores lances do Pelé, mas é a mesma coisa, assim, se você olhar os momentos de genialidade do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Neymar, do Ronaldinho Gaúcho, é um recorte. Do Ronaldo Fenômeno, é um recorte. A gente vai fazer um recorte dos melhores lances. Isso que significa dizer que eles deixaram de ser gênios? Eles jogavam eles jogavam assim todos os jogos? É óbvio que não, né? Nem o Pelé jogava assim todos os jogos. Mas se você pegar os melhores momentos de todos esses caras, é bizarro, assim. Eu tava vendo a Copa do Mundo e vendo as coisas que o Mbappé fazia, eu falava, cara, é um bagulho impressionante, né? E eu tô vendo da TV, né?
Eu não tô vendo no estádio ao vivo. E eu ficava embasbacado com as coisas que ele fazia. Só que se você pega um vídeo do Pelé, cara, assim, ele faz o Mbappé parecer uma criança, cara. É um absurdo, cara. É um absurdo, assim. É de uma. Pô, tem gente que fala assim, pô, no tempo do. Se o Pelé jogasse hoje, ele não seria tão genial, cara, assim. Mano, na época do Pelé, as pessoas não sabem, né? Porque, pô, você não tem acesso mais a esse tipo de material. Mas procura pra ver como é que era a bola no tempo do Pelé. Como é que era a chuteira no tempo do Pelé. Como é que eram os gramados no tempo do Pelé. E como eram o uniforme no tempo do Pelé. A roupa, a bola, a chuteira e o gramado. Procura pra ver. E hoje o futebol ele é muito mais técnico, né? Se vai um cara te marcar, alguns obviamente vão mirar sua canela, né? Pô, ainda mais se você encher o saco dele. Alguns obviamente vão mirar com uma certa maldade na sua canela. No tempo do Pelé, né? A qualidade técnica era inferior dos atletas. Então os caras iam pra pegar mesmo. Os caras não iam pra ficar no vácuo. Não, eles iam pra pegar mesmo. E se você olha alguns lances do Pelé, por alguns lances, você vê meia dúzia de lance. Aqui é os dribles do Pelé. Procura meia dúzia de lance. Procura pra ver o que os caras fazem. Os caras vão pra acertar o Pelé mesmo. Só que o Pelé ele era tão genial que é meio que como o Mbappé hoje, né? Por isso que eu fico embasbacado porque assim, o Mbappé ele toma pancada. Só que ele é tão rápido que ele sai da pancada antes de tomar a pancada, né? O Pelé era a mesma coisa. Não tô comparando, obviamente, por isso que eu falei. Alguns lances. Pô, o segundo gol do Mbappé na final, onde o Mbappé empata com a Argentina. Alguns desses replays que estão passando direto, procura pra ver. Tem uns 2, 3 que mostram o Pelé fazendo algo parecido. Cara, assim, ele faz o Mbappé parecer um amador perto dele. Ele chuta com uma tranquilidade. Chuta de esquerda, chuta de direita. E os dribles dele, cara, assim. Vinha a galera. Pô, o cara vinha no carrinho pra arrebentar, mano. O Pelé, ele sabe toureiro? Toureiro? Já viu toureiro dando olé com a capa no touro? Era tipo isso. O Pelé tirava a coxa assim, ó. O cara ficava no vácuo. E, mano, ele via o futebol de. Cara, assim. Parece que o cara ele via o mundo em câmera lenta, mano, pelas coisas que ele fazia. Simplesmente parece que ele via o mundo de câmera lenta. Pô, o cara vinha pra arrebentar. E tem um vídeo que mostra 3 caras tentando acertar ele, né? E ele vai costurando, tira um, tira outro pra dançar. Mano, os caras vão pra arrebentar. Porque eles não querem deixar o Pelé passar. Mas não tem como, cara. O cara vê um mundo diferente. Os passes que ele faz. E, pô, você pode falar, cara, defesa, esquema tático, as defesas dos times adversários eram um bagulho cabuloso. Também tem isso, tinha time que era muito ruim, mas. Cara, assim, ele era tão diferente, por isso que eu falo, pô, eu acho que ele viu o mundo em câmera lenta. Sabe Matrix? Você já viu Matrix que os caras desviam da bala? Porque os caras, eles meio que conseguem ver o mundo em câmera lenta, né? E o Pelé era isso, velho. Ele conseguia, não é que. Pô, não é que ele fazia o passe aleatório ele fazia o passe de costas, né? Não é que ele fazia o passe aleatório de costas. Pô, ele era tão gênio que ele pela movimentação dos companheiros em campo, pô, passou um cara por ele. Ele sabia onde é que o cara ia estar. Não é pelo entrosamento, é pela lógica, né? O cara tá correndo, a menos que ele quebre a dinâmica, a inércia. A inércia é você manter o movimento, né? A menos que ele quebre a inércia, ele não vai estar lá. O Pelé, pô, eu não sei, a cabeça dele ele é tipo um androide, né? A cabeça dele formavam cálculos que ele falou, pô, o cara vai estar lá. E, mano, e a forma como ele estava do gol, assim, pô, pega 100%. Por isso que eu falo, mano, procura uma bola das antigas. Eu já tenho recordações da bola dos anos 90, tá? A bola pesadaça, pesadaça. Diferente demais da bola que tem hoje. Pesadaça, hein? Pesadaça. No tempo do Pelé, mano, devia ser uma parada. Devia ser uma bola de boliche, mano. Sem brincadeira, devia ser uma bola de boliche. Pô, e ele chutava aquilo lá como se fosse uma peteca, mano. Procura o vídeo, mano. Pô, de novo. Eu falei de Mbappé, cara. Cara,
é bizarro. Bizarro a forma como o Mbappé chuta pro gol. Que ele faz um movimento curto e a bola voa, um foguete. Só que o Pelé, velho, ele parece que ele tá fazendo uma embaixadinha, velho. Ele dá um totozinho assim. Parece que ele tá fazendo uma embaixadinha. Cara, tá rodando aqui, mano. Pô, você fica embasbacado, velho. Porque, de novo, assim, você pode ter o argumento que você quiser. Pô, o físico dos atletas hoje não é o mesmo. O esquema tático não é o mesmo. O jeito de pensar o futebol não é... Primeiro porque o Pelé inventou tudo isso, né? A Inglaterra inventou o futebol, mas o Pelé inventou todo o resto, né? O Pelé inventou tudo o resto. Por isso que o futebol, como a gente vê hoje, só existe porque o Pelé inventou, velho. Mano, mas é que eu falei, assim, a nível de curiosidade mesmo, assim, se você, depois de tudo que as pessoas vão falar, se você ainda não acredita que o Pelé era tudo isso, se você acha que o Messi é melhor, que o Cristiano Ronaldo é melhor, cara, eu respeito todo mundo, assim, eu acho que tem tempos e tempos e craques, eu respeito todo mundo. Mas o único convite que eu te faço, pega pra ver como é que era o material esportivo da época. O material esportivo, e de novo, eu falei, a roupa, a bola, a chuteira e o gramado. Presta atenção como era o gramado também. Aí você vai entender um pouquinho melhor do que era o futebol naqueles tempos, né? E do porquê que o Pelé era tão genial. Por que ele era tão genial? Porque ele fazia coisas que ninguém fazia. Pô, ninguém conseguia fazer, porque era um negócio fora de série, pô. Como é que era? Ele desafiava simplesmente a lógica da natureza. Como é que é possível? Como é que o cara faz isso? Não tem como. Era inconcebível, né? Eu falei aqui, pô. Eu falei uma vez aqui na Copa do Mundo, eu falei, pô, não sei se vocês assistiram MIB, Homens de Preto, que tem aqueles... que o filme fala que tem ETs entre nós, né? ETs vivem entre nós. O Pelé, certo? Pô, se o MIB fosse real, o Pelé seria o melhor de todos, assim, cara. Que é o alienígena perdão a palavra, mais pica da parada. Porque ele fazia coisas que, mano, assim, eram... Pô, e com todo respeito aos fãs de Mbappé, de Messi, de Ronaldinho Gaúcho, que o Pelé fazia esses caras parecer uma criança. No auge, hein? Pega pra ver... Pô, não é oportunismo nem nada, e eu não quero ser ofensivo. Mas de verdade, velho. De verdade mesmo. E se você não acredita, pelo menos pegue pra ver o material esportivo da época. Pegue pra ver o material esportivo da época. E se você joga pelada... Pô, eu jogo pelada. Você sabe que na pelada vocês não são os melhores do mundo, né? Vocês são ruins. Alguns muito ruins. Quando você vai pra fazer a carrinho, uma defesa, o cara vai te marcar, né? Para pra ver quantas pessoas já se machucaram jogando pelada. Porque o cara vai com boa intenção de ir na bola, mas ele é tão ruim que ele vai e quebra, né? Você imagina isso no tempo do Pelé, onde os caras tinham obrigação de... A gente precisa parar o Pelé. Aí você vê quantas vezes ele se machucou, quantas vezes ele tomou pancada. Por quê? Porque ele não fica pra tomar pancada. Eu falei, pô, ele viu o mundo em câmera lenta. Porque ele saía dos caras. Ele era um toureiro. De verdade, cara. Pô, o cara ia... Tem um lance que mostra até uma imagem preto e branco aqui. Pô, o cara vai pra arrebentar o tornozelo do Pelé e ele tira pra dançar, mano. Olé! Ele puxa, ele tira a bola e a perna. E o cara passa reto. Então você vê, cara, você pode ver que eu falei, existem fases e fases e cada um vai ter seus ídolos e o Pelé não precisa ser o seu ídolo. Mas, cara, assim, o que muito do que o futebol tem hoje, da forma como o futebol é hoje. Obviamente que não tudo, né? Não vamos ser também saudosista, mas muito do que o futebol tem hoje, acho que muito do que existe hoje é um legado do que o Pelé fez. Porque foi uma parada absurda, né? O que ele fazia em campo era pura magia, velho. Cara, assim, era magia pura, assim. Era música acontecendo diante dos olhos, né? Era um negócio muito louco. E Pelé jogou no Santos, né? Pra quem tá perdido no tempo, Pelé ele é mineiro, ele era mineiro, né? Nasceu em Minas, Três Corações.
Ele jogou no Santos, jogou no Cosmos, New York Cosmos, né? Cosmos ficou muito famoso quando, quando o Pelé foi lá. Ele já foi ministro. Pô, cara, assim, é o que eu falei. Eu falei muito do Pelé pós jogador, né? Porque é injusto. Você vai falar do Pelé jogador. Primeiro que assim, eu não tenho autoridade para falar sobre isso que eu não vi, né? O que eu vejo são recortes, né? Melhores momentos. Uma vez ou outra você vê um jogo inteiro que passa tal. Mas você, não, você vê recortes, né? E o que eu vi muito foi o Pelé pós-futebol. E, cara, pós-futebol, ele se tornou o que se tornou não porque ele era boa pinta, ele tinha um sorrisão bonito, né? Ele era simpaticíssimo. Não, cara, ele chegou porque o futebol, pelo que ele fez no futebol, pela bizarrice que ele fez no futebol. Cara, ele foi uma parada extraterrestre, mano. Extraterrestre, né? Tricampeão mundial, né? 3 Copas do Mundo. Cara, assim, eu acho que procura aí um Wikipedia. Abre o Wikipedia aí do Neymar. Abre aí do Neymar. Oh, perdão. Abre o Wikipedia do Pelé. Assim, você vai levar uns 3 dias para ler o Wikipedia do Pelé. Vou abrir aqui agora, rapidinho. Mano, assim, é uma parada, é um negócio absurdo, assim. O Wikipedia do Pelé. Se um cara aleatório vai ter um Wikipedia desse tamanho, procura o Wikipedia do Alexandre o Grande. Quer ver? Não sei nem se você sabe quem foi o Alexandre o Grande, hein? Pode ser do Rei Leônidas, mas vamos procurar Alexandre o Grande. Conquistador macedônico da Europa, né? Alexander the Great. Vamos lá. Pô, é grande, hein? O Wikipedia do Alexandre o Grande é grande, hein? Desculpe o trocadilho. Mas o do Pelé, cara, é bizarro, mano. É bizarro. É muito grande, mano. Cara, o cara conquistou o mundo, né? O cara conquistou o mundo. Então, mano, assim, de verdade, assim, a gente. Eu fico, obviamente, triste, mas sempre quando acontece, sempre quando morre um grande ídolo, um fenômeno, eu sempre faço o convite a. Cara, assim, é um dia triste, obviamente, pela partida, mas é um dia feliz também. Feliz não no sentido de, pô, tá feliz porque o cara morreu, não, assim, feliz porque a gente começa. É óbvio que assim. É muito mais legal quando essas homenagens acontecem quando a pessoa tá viva, né? É muito mais legal. Porque a pessoa vê o que aconteceu, né? A pessoa vê, pô, estou sendo homenageada. Caraca, é um prazer muito grande, cara. Mas assim, o que a gente começa a ver hoje de homenagens, de relatos, a gente mostra, pô, a gente vê o tamanho da grandeza desse personagem. E nesse sentido que é um momento de alegria. Pra você ver que, pô, o legado ele é um absurdo, mano. O legado é uma parada gigantesca, né? Então, cara, é um momento obviamente muito triste. E a gente pode dizer que os céus também estão tristes, né? O tempo não tá legal. O tempo tá nublado, chuvoso, né? Parecia que os céus sabiam, né? Eles estavam abrindo espaço para receber o Pelé, né? Então, acho que fica aí o grande legado desse cara considerado o atleta do século, né? E um legado gigantesco. Um legado gigantesco e os feitos são absurdos, né? Perdeu para doença. Perdeu é uma palavra muito forte, né? Eu tava vendo uma galera falando, cara, assim, falar que perdeu a batalha contra o câncer não é, assim, não é justo, porque você luta muito, né? Todo mundo que. Mas acabou falecendo de câncer. Não resistiu, né? Não resistiu. Mas lutou muito, né? Todo mundo que tem câncer luta muito, né? Não é que, pô, me entreguei. Aí perdeu a batalha, né? Não. Pô, lutou pra caraca, né? Assim, é meio injusto falar que perdeu, mas. Não resistiu, né? Doença, câncer no cólon. A gente já meio que imaginava que isso fosse acontecer. Tava a situação de saúde ia deteriorando, pelo que a gente ouvia, né? A situação ia ficando cada vez mais deteriorada. Mas, pô, a gente sempre tem aquela esperança, né? De, pô, vai rolar, vai acontecer.
mas não rolou, né? E pra quem não sabe, uma curiosidade, o Pelé ele é cavaleiro da Rainha Elizabeth, tá? Ele recebeu uma condecoração, ele não pode ser chamado de Sir, porque ele não é inglês. Não é britânico, no caso, né? Não precisa ser inglês. Ele não é britânico. Então ele não pode ser chamado de Sir. Mas o título, a condecoração que ele recebeu equivale ao título de Sir. Então, cara, o Pelé ele é tão absurdo, mano, que ele ganhou o título de Cavaleiro da Rainha, mano. É assim, é por isso que eu tô falando, cara. Você duvida, se você ainda. Pô, qual que é o tamanho do Pelé, né? Qual que é o tamanho? Não é os 1,73 de altura que eu tô falando. Qual que é o tamanho do Pelé? Cara, o cara tem um título de Cavaleiro da Rainha. Ele ganhou da Rainha Elizabeth, hein? Pô, cara, bizarro, né? Bizarro. Cara gigantesco. Conheceu políticos e países do mundo inteiro. E, mano, uma lenda. E ele se torna imortal agora, né? Ele era um gigante. E não sei se vocês viram o filme Troia, né? O filme Troia, ou aqueles que é ir pra guerra de Troia, né? E aí a mãe dele fala. Óbvio que tem muita coisa lúdica, né? Eu só tô pegando pra falar, cara, se você ficar aqui na Grécia, você vai ter uma vida longa, só que você não vai ser lembrado. Você não vai ser imortal. Se você for pra Troia, você vai morrer. Mas você vai ser sempre um imortal. Você vai entrar nas páginas dos livros de história, né? Ele foi. O cara vaidoso foi lá, né? Não sei nem se era vaidoso de verdade, né? Que eu falei, tem muita coisa lúdica, mas é meio isso, assim. Você se torna imortal porque depois da sua morte você vai ser sempre lembrado, né? Todos os feitos, né? Assim, cara que hoje, pô, impressionante, né? Impressionante a extensão, né? Até a marca Pelé, né? A extensão da onde chegou. Então, cara, fica o convite aqui, já me estendi demais, mas fica sempre o convite para vocês acompanhar os noticiários, os relatos, pô, porque isso é bacana, assim, por mais que, de novo, assim, eu vou falar, pô, por mais que para você o Messi vai ser sempre o maior, o Maradona vai ser sempre o maior, o Ronaldo Fenômeno vai ser uma, pô, assim, eu respeito, e eu tenho isso também, pô, eu gosto muito de tênis, né? E, cara, não dá pra comparar ninguém com Nadal e Djokovic e Federer. Não dá pra comparar. Mas pra mim o maior do mundo é o Guga. É o Guga. Tenista brasileiro, poucos se lembram dele. Pra mim o maior de todos é o Guga. Por quê? Porque tem um sentimentalismo, cara, uma parada que o Guga ele é gigante não só pelo que ele fez dentro de quadra, mas, cara, pelo que ele é fora de quadra, né? Um cara super humilde. Não conheço o Guga, mas é o que a galera fala, né? Até o dia que eu ver ele fazendo uma bizarrice. Aí beleza. Aí talvez essa idolatria caia. Mas pra mim o Guga é o melhor do mundo, cara. Assim como pra muita gente, o Ayrton Senna é o maior do mundo. Pô, assim, mas o Schumacher, o Hamilton, 7 títulos mundiais. Não, mas o Ayrton Senna é o maior do mundo pra mim. Porque se o Ayrton Senna tivesse corrido mais, ele teria ganhado. E na minha cabeça é tipo isso, tipo, se o Guga não tivesse se machucado, ele teria ganho muito mais. Ele teria sido o maior campeão de Roland Garros, que hoje é o Nadal, né? Mas assim, óbvio, quer dizer, pô, você respeita, mas existe aquela paixão, aquela coisa do coração, de você ter visto, né? E eu falo do Guga porque, cara, a despedida do Guga, se você não viu, é um bagulho bizarro. Você vai chorar, você pode não conhecer o Guga. Procura aí. Despedida do Guga, aberto do Brasil. Você vai chorar, cara. Pô, é um cara absurdo, mano. Só que pra mim ele é o maior. Pra mim ele é o maior. Então eu respeito todo mundo. Por exemplo, pra mim o Ronaldo Gaúcho vai ser o maior. Pô, eu respeito. Eu respeito. Pô, beleza, porque você viu a magia que ele fez, né? Você viu a parada. E até hoje é uma lenda, né? É o bruxo, o cara dos rolês aleatórios. Tá um pouquinho mais calmo, né? Depois que foi preso lá no Paraguai, tá um pouquinho mais sossegado. Mas mas eu faço convite, assim, pra você ver tudo que. Cara, tudo que o. Assim, de novo, todos os relatos, os lances. Porque são coisas que, mano, de verdade, assim. Eu fiz analogia aqui do Guga, né? Pra mim ele é o maior, mas o legado
que o Nadal, que o Federer, que o Djokovic que eles vão deixar, é algo muito maior, cara. Isso é muito mais gigantesco, né? Obviamente. E a mesma coisa do Pelé, cara. Assim, por mais que você o maior do mundo para você seja o Cristiano Ronaldo, o legado que deixa o Pelé é um bagulho bizarro, mano. É um bagulho bizarro. Então, assista se puder, porque, cara, é pura magia, velho. Ah, mas só pegaram os melhores lances, mas pra você ver a magia do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno, você também vai fazer um recorte dos melhores lances. É isso, velho. E os melhores lances do Pelé é um bagulho cabuloso, velho. É um negócio simplesmente cabuloso. Esse sim, pra mim, eu vi muita gente jogar, o Pelé eu não vi. Mas o Pelé, pra mim, ele é o maior. Ele é o maior, não pelos números dele. 1000 gols, pô, eu não vou nem falar. Procura você aí. Com quantos anos o Pelé fez 1000 gols? Com quantos anos o Pelé fez 1000 gols? Ah, mas só pegou time ruim. Tudo bem então, mas por que não teve nenhum outro no Brasil no período do Pelé que chegou perto dele? Se só tinha time ruim. Ninguém chegou perto, hein? Chegou nem perto. Chegou nem perto. O Romário fez 1000 gols, mas procura quantos anos o Romário tinha. Cara, assim, é bizarro, mano. O feito é absurdo, né? E o futebol não era tão ruim assim, não, tá? Óbvio que pegavam muito time ruim, mas nessa época, o melhor futebol do mundo era praticado aqui, tá? O melhor futebol do mundo era a América do Sul, não era a Europa. A Europa ainda era parada de ligação direta, defender, jogar por uma bola. O futebol europeu era feio nessa época, hein? O futebol europeu não era tudo isso que hoje se olha a Premier League, aquele glamour. O futebol europeu não era desse naipe. Por que não apareceu nenhum europeu que fez 1000 gols? Com a idade que o Pelé fez 1000 gols. É bizarro, assim. É bizarro. Pô, de novo, eu não vi o cara jogando, mas pra mim ele é o maior de todos os tempos, cara. E não vai ter, cara. Não vai ter outro que vai chegar perto dele. Ele é meio que o Usain Bolt do atletismo, o Michael Phelps da natação. Nunca vai haver outro igual, cara. Nunca, ninguém vai chegar. Nunca. Pô, mas nunca é uma palavra muito forte. Cara, assim, nunca ninguém vai chegar. E talvez apareça alguém que corra no mesmo tempo do Usain Bolt. Mas a irreverência, né? Toda aquela brincadeira que ele faz, ninguém vai ser tão gigante quanto o Usain Bolt, cara. Ninguém vai ser tão gigante quanto o Michael Phelps. Ninguém nunca será tão gigante quanto o Pelé, na minha opinião. Isso é apenas a minha modesta opinião. E com essa pequena homenagem, essa retrospectiva ao rei do futebol, eu me despeço de vocês. Eu fecho o podcast de hoje. Peço perdão aí pelo podcast gigantesco. Mas você começa a falar do Pelé e é o que eu falei, cara. Eu puxo especialmente memórias de criança, assim. Porque quando eu era criança ainda, o Pelé ainda era uma personalidade absurda. Véio. Ele fazia filme, cara. O Pelé fazia filme, fazia novela. Só que assim, óbvio que os filmes são mais antigos do que o meu tempo, mas passava na TV, né? Na sessão da tarde, especial. Então, aparecia, né? E inclusive tem um filme muito engraçado. Pô, o relato do Pelé é sensacional, velho. Eu esqueci que filme que é. Ele foi gravar um filme e ele tinha que pegar a mulher do filme, né? Só que a mulher era esposa do diretor. E ele todo envergonhado, né? E o diretor, pega ela de jeito. Pô, cara, o cara tá falando pra eu pegar a mulher dele, velho. Caraca, mano, é uma loucura, velho. Pelé era simplesmente, é o que eu falei, era um semideus entre nós, velho. É um absurdo. E agora eu vou me encerrar, porque dá pra ficar aqui, mano, mais 2 horas falando de Pelé, né? Mais 3 horas, dá pra virar o dia falando de Pelé. Então é isso, gente. Ó, eu vou fechar por hoje. Desejar pra todo mundo aí uma ótima virada pra vocês, né? Nota aí, faz a listinha aí. Superstição sempre, né? Superstição sempre. Então, se você acredita no vestir branco, vista branco, se tem que pular onda, pula onda, se tem que comer lentilha, come lentilha, joga na Mega Sena da virada, escreve aí, pega uma folhinha, escreve aí os objetivos do ano, obviamente objetivos palpáveis, né? Obviamente objetivos palpáveis, né? Porque vai ter maluco que
vai ter maluco e maluca, né? Ah, meu sonho, a mulher vai, meu sonho é namorar com a Anitta. Aí o outro vai escrever, ah, meu sonho é casar com o Cauã Raymond. Pô, aí é brincadeira, né? É, escreva aí objetivos palpáveis, né? Palpáveis. Pô, viajar para, sei lá, viajar para os Estados Unidos, viajar para França, ver ver um jogo do Paris Saint-Germain, cara, objetivos palpáveis, né? Isso que eu tô falando. Como diria Felipe Melo, com responsabilidade. Então você pega aí a lista, escreve aí os objetivos do ano, né? Para trazer boa energia. Se você quiser depois jogar para Iemanjá, joga, traz para mim Iemanjá. Então, é... tudo que puder, tudo de bom que, assim, tudo que puder trazer sentimento bom para você, faz, né? Faz, vai para cima. O Pelé nos deixa aí próximo ao fim de ano e ele vai estar olhando com muito carinho pro Réveillon. Vai tá olhando com uma atenção especial, ter certeza que vai agraciar todos nós, de onde quer que ele esteja. E faça a sua fé. Faça a sua fé. Se você for do esporte, Libertadores, obviamente que, repito, com responsabilidade, né, mas se seu time não está na Libertadores, não vai escrever que é uma Libertadores. Escreve no próximo ano. Ah, pô, não, então, objetivo classificar para Libertadores. Aí sim. Aí sim. Aí você escreve no papel. Então, com muita responsabilidade, obviamente. Quero ganhar a tríplice coroa, né? Quero me consagrar. Quero isso, quero. Pô, vai escrevendo. Quero meu carro novo, quero minha moto. Pô, sei lá. Quero 1.000 seguidores, eu não sei, velho. Tudo que você quiser, escreve no papel, mentaliza e trabalha para isso, né? Não adianta você escrever do papel e esperar cair do céu, né? Obviamente que não, né? Pô, você tem que escrever no papel, mas tem que trabalhar para isso, né? Então, se você tem a convicção de que você vai namorar com a Anitta, você vai ter que trabalhar para isso. Como é que você vai chegar nela, né? Como é que você vai ser notado por, né? Chegar nela, ser notado por ela, né? Obviamente, né? Como é que você vai fazer isso? Aí você começa a trabalhar, né? Começa a trabalhar. Enfim, gente, brincadeiras à parte, desejar para todo mundo uma ótima virada. Tudo de bom, cara, assim, tudo que tem de melhor mesmo. Eu desejo para você, para o seu próximo ano, para os seus entes queridos, para o seu time de coração, né? Vamos que vamos, cara. Ano que vem tem mais podcast. Hoje eu finalizo aqui essa despedida, essa singela homenagem, despedida ao rei do futebol. Por hoje eu vou encerrando por aqui e até mais, cara. E até 2023. Começando 2023 a gente já tá de volta. Não vai parar por muito tempo. E a gente tá de volta aí, a gente vai voltar com o mercado, né? Mercado da bola. Então é isso, gente. Valeu demais. Forte abraço a todos. Feliz ano novo. Feliz 2023. Muita saúde, muita paz no seu coração. E tamo junto. Vamos que ano que vem tem mais. Tchau.